Senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais presentes e a todos que nos acompanham pelo Facebook da Câmara, redes sociais, bom dia. Invocando a proteção de Deus, havendo quórum, declaro aberta a 5ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 9ª legislatura do Poder Legislativo de Brasileira. No expediente, apresenta em votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, e os que não aprovam se manifestem. 9 votos. Solicito da secretária da mesa, diretora vereadora Carmoza Menezes, a leitura do expediente. Convite da festa de Nossa Senhora de Fátima, na localidade Oiticica, e tem como tema nenhum dia sem oração e nenhum domingo sem missa. Aqui tem a programação. Dentre a programação, no dia 4 agora de maio, domingo próximo, será às 19 horas, novena, e os convidados, Câmara de Vereadores, além de outras entidades também. Mas o nosso dia será dia 5 agora, lá na Oiticica. Ofício número 095/2025 do Gabinete, Brasileira Piauí, 15 de abril de 2025. Excelentíssimo senhor Afonso de Souza Lima, presidente da Câmara Municipal de Brasileira Piauí. Assunto: envio de documentos. Senhor presidente, aceite nossos cumprimentos exordiais. Cumprimentamos Vossa Excelência ao tempo em que enviamos documento abaixo relacionado. Convite de adiantamento da audiência pública de 16 de abril de 2025 para o dia 23/4 de 2025, no caso, amanhã. Convite, adiamento de audiência datada para 16 de abril de 2025. O prefeito municipal de Brasileira convida as autoridades e o povo em geral para participarem da audiência pública que será realizada no plenário da Câmara, nesta cidade de Brasileira, às 9h30 do dia 23 de abril do corrente ano, para apreciação e avaliação do anteprojeto de lei das diretrizes orçamentárias para a elaboração do Orçamento Geral do Exercício Financeiro de 2026, nos termos do artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência foi adiada em virtude do decreto de número 019/2025, de luta oficial do senhor Antônio Expedito Cirqueira, Brasileira, 14 de abril de 2025. Ranieri Mazzilli Ramos de Menezes, prefeito municipal. Ofício número 088/2025 do Gabinete. Excelentíssimo senhor Afonso de Souza Lima, presidente da Câmara Municipal Brasileira Piauí. Assunto: envio de documento. Senhor presidente, aceite nossos cumprimentos exordiais. Cumprimentamos Vossa Excelência ao tempo em que enviamos documento abaixo relacionados. Portaria de número 001/100/2025. Sem mais para o momento, reiteramos voto de apreço e consideração. Atenciosamente, Ranieri Mazzilli Ramos de Menezes, prefeito municipal. Ofício da Câmara Municipal 019/2025, Brasileira, 11 de abril de 2025. Senhor secretário de Saúde, cumprimentamos Vossa Senhoria ao tempo em que, atendendo à solicitação da vereadora Elisângela Cardoso de Melo, solicita da Secretaria de Saúde que envie esclarecimento sobre a falta de medicação para gestantes e crianças que usam remédios contínuos, PCD, visto que são medicamentos necessários e que não podem faltar nos postos de saúde do município, ainda que envie a relação dos medicamentos disponíveis para distribuição à população. Atenciosamente, Nelson Mendes de Menezes, vice-presidente. Excelentíssimo senhor Idelmar Ferreira Lima Júnior, secretário de Saúde Brasileira Piauí.
Projeto. A ordem do dia apresento para votação o projeto de lei complementar 007/2025, que dispõe sobre a alíquota de contribuição patronal de que trata o artigo 82 da Lei Municipal número 147/2014. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei complementar 007/2025, aprovado, 9 votos. A ordem do dia apresenta o projeto de iniciativa popular 001/2025 para apreciação, discurso de análise jurídica e comissão permanente para emissão de parecer. Na ordem do dia, apresento o projeto de decreto legislativo 002/2025, que dispõe sobre aprovação do parecer prévia número 140/2023 do Tribunal de Contas do Estado Legislativo, a apresentação de conta de governo da Prefeitura Municipal de Brasileira, Piauí, do exercício financeiro de 2021. Eu continuo aqui. A mesa diretora da Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas, apresenta o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer prévio número 140/2023 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, favorável à aprovação das contas do governo do município de Brasileira, Piauí, no exercício financeiro de 2021, referente ao processo Tribunal de Contas 0201-15/2021, ficando aprovadas as referidas contas. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Brasileira, Piauí, aos 14 dias do mês de abril de 2025. Afonso de Souza Lima, presidente. Nelson Mendes de Menezes, vice-presidente. Carmosina Menezes de Araújo, primeira secretária. Alcivan da Silva Freitas, segundo secretário. Pode continuar. Caminho o projeto de decreto legislativo oral apresentando para assessoria jurídica e comissão permanente para análise de emissão de parecer. Projeto de lei de iniciativa popular número 001/2025. Dispõe sobre denominação de logradouros públicos da comunidade São Luís, perímetro urbano, pertencente ao município de Brasileira e dá outras providências. A Câmara Municipal de Brasileira, no uso de suas atribuições legais, aprovou e submete à sanção do prefeito municipal a seguinte lei. A presente lei é norma de ordem pública, que tem por finalidade regulamentar a identificação e nomenclatura de ruas, praças, monumentos, obras e edificações públicas. Artigo 2º. As vias e logradouros públicos do perímetro urbano da comunidade São Luís, pertencente ao município de Brasileira, Piauí, serão denominados em conformidade com o disposto nesta lei, obedecendo um mapa descritivo. Ruas do lado oposto da escola: Avenida Luiz Gonzaga Lopes, Pedro Rodrigues da Silva, Pedro Cambirote, Maria de Lourdes Lopes, Osana Severino dos Santos, Francisco Rodrigues de Carvalho, Bebé. Ruas atrás da escola: Luzia Maria dos Santos, Lolosa, Antônio José Pereira, Antônio Hermínio, Antônio Leôncio Ferreira da Silva, Luiz Pereira Sancho,
Antônia Maria da Rocha Gomes, Maria Antônia, Raimunda dos Santos Correia, Antônia Carolina Gomes, ruas próximos ao antigo campo de futebol. Raimunda Cícera de Souza, Miguel Pinheiro da Silva, Antônio José Correia, Francisco Rodrigues de Carvalho, Bebé, Gonçala de Souza Lima, Francisco Rodrigues da Cunha, Chico Sancho, Sebastião Bento de Melo. A Prefeitura Municipal, artigo 3º, a Prefeitura Municipal, mediante ato próprio, poderá adequar denominações de vias públicas adotando procedimentos específicos ou estendendo a denominação existente quando se tratar de prolongamento natural ou trechos de ligação entre vias públicas. Artigo 4º. O Poder Público Municipal, após a publicação desta lei, identificará cada logradouro objeto desta lei através de placas nos padrões a serem adotados pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Brasileira, Piauí, plenário Silvino de Souza Ribeiro, 7 de abril de 2025. Francisco Charles da Silva, vereador. Justificativa. Conforme requerimento protocolado neste Poder Legislativo, constando 46 assinaturas dos moradores da comunidade São Luís, trata-se de projeto de lei objetivando a denominação de logradouros públicos da comunidade São Luís, perímetro urbano, pertencente ao município de Brasileira, Piauí, e da outras providências. Inicialmente, cumpre registrar que o nome de uma rua é muito importante e faz parte do chamado endereço, juntamente com o bairro, o CEP, o número do imóvel e a cidade. Os nomes das ruas contam histórias, os espaços ocupados pelas pessoas na cidade também contam histórias. O povoado São Luís possui a sua história, cada nome apresentado neste projeto tem um significado, seja para a família, seja para a comunidade. A população pode sugerir o nome de uma pessoa que tenha sido importante para uma determinada comunidade e que ela julgue merecedora de receber uma homenagem póstuma. Nesse caso, em apreço, o projeto, ora encaminhado ao Legislativo, teve participação popular e atende os anseios de grande parte dos moradores da localidade São Luís. As pessoas que darão nomes às referidas ruas foram importantes no povoado São Luís, cada qual com suas peculiaridades, todas elas participaram e contribuem para o processo de emancipação político-administrativo do mesmo. Como morador e representante desta comunidade, encaminho o requerimento anexo, assinado pela comunidade, o projeto de lei para que o vereador Charles Silva, nosso representante no Poder Legislativo, apresente em plenário e, após a aprovação, seja encaminhado ao Poder Executivo. Nicásio Teles dos Santos Correia. É Thales? Eu disse foi Teles? Solicito os vereadores que se inscreva para expediente de discurso.
Com a palavra, vereador Richarles, por 15 minutos. Alô, bom dia. Bom dia a todos, bom dia quem nos acompanha pelas redes sociais, bom dia ao nosso presidente, aos participantes, aos componentes da mesa, bom dia aos meus pares de bancada, bom dia aos que estão presentes, bom dia aos servidores, bom dia a todos que me escutam e que nos assistem. Senhor presidente, inicio as minhas singelas falas em relação à minha ausência na sessão anterior e na sessão fúnebre, que sabiamente os vereadores indicaram em relação ao ex-vereador e vice-prefeito Expedito Siqueira. Uma belíssima homenagem, a qual ratifico os atos desta casa, e não poderia deixar de dar o meu testemunho da bravura, da honra que o vereador e ex-vice-prefeito Expedito Siqueira teve nesta casa, a qual foi meu par, de 2017 a 2020. Nós tivemos alguns embates, mas também tivemos muitas trocas de experiência. Não estive presente nesta sessão fúnebre, mas estive ao lado da família na parte da manhã, motivo a qual eu justifiquei aos familiares a minha ausência nesta casa, por devido exames médicos que eu estava fazendo em Teresina, mas vi pela manhã e meio-dia eu tive que voltar por meio-dia, 1h, dei um abraço na família, mas queria deixar aqui registrado que foi um grande prazer ter recebido do seu Expedito a experiência pela qual ele passou aqui nesta casa. Afinal de contas, foi um homem que passou por Piripiri como vereador, vice-prefeito de 2001 a 2004 na nossa cidade, e vereador de 2017 a 2020, como eu já falei. E tive esse prazer de estar ladeado a ele aqui nesta Câmara Municipal, e uma pessoa que contribuiu bastante até a data da sua morte, contribuiu para a gestão a qual está, votando e dando a sua contribuição com a sua experiência e o seu trabalho. Então fica aqui registrado o motivo da minha ausência, fica aqui a minha singela homenagem também ao ex-vereador e ex-vice-prefeito Expedito Siqueira, e que Deus conforte a sua família, a minha amiga Fabiane, Celeste, Mário, todos os filhos, Segundo, senhor presidente, eu queria fazer também uma homenagem ao nosso Santíssimo Papa, que ontem perdemos ele no dia 21/4/2025, onde nos pegou todos de surpresa ao acordarmos com essa triste notícia. Então, fiz aqui rapidamente uma singela também homenagem, mas mais para tentarmos demonstrar a grandeza do Papa em nossa vida, em nossas casas, na nossa família. Então, escrevi aqui algumas linhas e queria que todos escutassem e refletissem. Em um mundo de constante transformação, o Papa Francisco emergiu como um farol de esperança e compaixão. Nascido Jorge Mário Bergoglio em Buenos Aires, ele tornou-se o primeiro pontífice latino-americano da história, trazendo consigo uma perspectiva única para o Vaticano. Sua liderança foi marcada por uma profunda humildade e pelo compromisso com os mais vulneráveis. Desde que assumiu o papado em 2013, Francisco, como gostava de ser chamado, tem desafiado a igreja a sair da sua zona de conforto, incentivando-a a ser, entre aspas, uma igreja em saída, que prioriza a misericórdia sobre o julgamento. O que distinguia
seu pontificado é a sua autenticidade. Seu gesto simples, como carregar sua própria mala, pagar sua própria conta de hotel ou lavar os pés de prisioneiros. Não são meras encenações, mas expressões genuínas de sua espiritualidade. Sua voz foi incansável em defesa dos refugiados, dos pobres e do planeta. A encíclica Laudato Si, entre aspas, que significa louvado sejas, representa um chamado histórico à responsabilidade ecológica, conectando a crise ambiental às questões de justiça social. Em tempos de polarização, Francisco buscava construir pontes. Seu compromisso com o diálogo interreligioso e sua disponibilidade de enfrentar questões controversas demonstravam coragem e visão de futuro. Ao simplificar a linguagem da igreja e priorizar a misericórdia, ele atualizava sempre a mensagem cristã, sem comprometer seus princípios fundamentais. Sua liderança nos lembra que a grandeza verdadeira está no serviço aos outros e que a fé autêntica deve se manifestar em ações concretas de amor ao próximo. Que descanse em paz ao lado de Deus Pai, Francisco, assim como gostava de ser chamado. Meu muito obrigado em relação à homenagem. E queria, senhor presidente, após essas duas homenagens, registrar um requerimento a qual eu fui procurado essa semana em relação, e aqui o Charles, que é da região, pode me dizer, se naquela região ali, vereador, do Giral, acho que foi feita a estrada Giral, Santa Amaro, até o Giral ali, né? Aí foi pega uma pissarra lá, e o pessoal lá do Giral querem que essa extensão da realização da feitura dessa estrada, senhor presidente. E eu queria enviar um requerimento ao Executivo solicitando os roços, eu acredito que após o inverno, né, agora já iniciarão, mas que se estenda até ali mais ou menos, para quem conhece bem ali, Giral até Piripiri. Existe uma divergência e falam que não vou fazer porque é região de Piripiri, mas 95% votam em Brasileira. Então, eu queria ficar aqui o meu requerimento, queria registrar o meu requerimento a essas famílias ali da região do Giral e até a região que chega próximo a Piripiri. É uma região de muitos moradores e muitos eleitores daqui da região, do nosso município. Portanto, se sentem no direito de ser abraçado aí com as feituras aí da prefeitura. Por hoje era só, presidente. Um abraço a todos e meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador Charles Silva, por 15 minutos. Quero aqui cumprimentar aos amigos de bancada que se encontram aqui nessa casa. Quero cumprimentar também os amigos internautas que nos assistem através do Facebook e do Instagram da Câmara. Uma das minhas falas aqui é referente ao roço, né? E foi até bom o vereador Richard fazer essa pequena fala e dizer que a gente já começou, né? A gente já tem algumas localidades que já está em andamento a questão desse roço, né? E eu creio que até o final desse mês, no máximo até o mês do meio do mês que vem, a gente já tem concluído essas outras regiões que ainda não começou. O que tá mais dificultando a questão do roço é a própria mão de obra mesmo, né? Aqui essa estrada que liga
aqui a entrada da Baixa d'Água, que vai para a Cachoeira, a entrada da Baixa d'Água, que vai até ali a região mesmo da Baixa d'Água, já foi concluída, né, nessa semana agora. Aquela outra estrada que vem lá de Sete Cidades, que dá acesso ali à Palmeira da Emília, que interliga também a comunidade Baixa d'Água, também já foi concluída, né? Aquela estrada que liga a Baixa d'Água à localidade de São Luís, também já foi concluída, né? A região dos assentamentos, o irmão fez um pedido que vai fazer uma revitalizaçãozinha lá, e eu acho que vai usar a máquina, né, irmão, para poder já fazer um outro serviço, para não ter que fazer duas vezes. Eu acredito ali na região essa estrada que liga aqui, ali a chácara do Amarildo, que liga até a localidade, me esqueci o nome ali do vereador Nelson, é Canaã, né? Também já foi concluída, né? Concluído aqui Brasileira até a estrada de Buritizinho. Canaã, BR-343, está concluída. E Vaquejada, a Frecheira, concluída também. E dentro da cidade está sendo feito um roço, né, com o pessoal das máquinas, né? Já tem várias ruas que a gente passa também que já está sendo concluída. E eu acredito que até o final do mês, desse mês, entrando para o mês que entra, eu acredito que a gente conclui, né, a questão desse roço, né? Quero aqui também parabenizar o nosso prefeito, né, que tem, mesmo com a dificuldade de um começo de uma gestão, que a gente sabe que não é fácil, questão de licitação, que às vezes demora, às vezes aquela pessoa que ganha a licitação não vem, concorre, ganha e não se apresenta, termina atrasando as licitações. Muitas coisas tá parada, né? A questão do próprio roço mesmo. Uma das coisas que demorou mais foi a questão dessa licitação. E a gente está, né, na esperança de que essa licitação comece a andar para que a gente possa ver e possa dar passos mais largos. Eu acredito, né, eu tive até conversando com o secretário de obra agora, eu acredito que no mês que entra também a gente já começa a fazer esses reparos, né, nessas estradas também, que a gente recebe muita reclamação devido ao período chuvoso. E eu conversando com o secretário, ele já tem um cronograma de como vai começar essas reformas nessas estradas, para que possa ir sanando esses problemas que está, por muitas vezes, causando desconforto à população, né? Eu quero também falar para a população, né, tanto da zona rural, principalmente da zona rural, que é as pessoas que mais usam. Hoje a Secretaria de Agricultura, ela está fazendo a emissão de CAF, né, que antes era só pelo sindicato do trabalhador, né, dos trabalhadores, e hoje eu comecei lá atrás, um ano e meio atrás, nessa busca dessa emissão de CAF, que é um documento muito importante para o produtor rural, a qual ele faz os empréstimos, né? E tudo hoje do produtor rural, ele depende do CAF. E hoje a gente já está fazendo essa emissão, né, pela Secretaria de Agricultura, como também pelo Sindicato dos Trabalhadores, né? Quero aqui também pedir desculpa, né? Eu fiz uma entrega de peixe agora no período da Semana Santa, né? Fazendo a entrega de meia tonelada de peixe, né? E pedir desculpa àquelas pessoas a qual não deu para receber, né? Mas não foi por querer, porque realmente não dá para todo mundo, né? Mas o importante é que aquelas pessoas que a gente acha que viu que realmente precisava naquele momento, a gente fez essa distribuição. E quero também aqui destacar, né, o nosso prefeito também, através da prefeitura, né, fez a entrega de mais de 700 cestas, né? Inclusive, agora mesmo eu vi no Instagram dele, ele está no SEMAS, fazendo ainda a entrega de cesta básica. Da mesma forma, a gente sabe que nem todo mundo vai chegar a ganhar uma cesta dessa. É feito um levantamento através do CRAS, daquelas pessoas que realmente mais precisam,
E a gente espera que aquelas outras pessoas tenham compreensão e entendam, né, a forma de que como foi feita essa entrega. E aqui eu quero deixar a gente fez, eu junto a Unicácio, a gente fez um levantamento das ruas da localidade de São Luís, achando a necessidade, né, de denominar o nome daquelas ruas com pessoas que foram importantes naquela localidade. E hoje a gente apresentou o projeto para que ele seja analisado, para que a gente possa, em outra sessão, estar votando para que a gente possa estar dando nome às ruas da localidade de São Luís. E o mais é deixar o meu bom dia a todos e que Deus abençoe. Bom dia. Com a palavra, a vereadora Carmoza, por 15 minutos. Cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do vereador presidente, Afonso Lima, do vice-presidente Nelson Menezes, aos meus colegas vereadores, que hoje, maciçamente, como é comum nesta casa, a presença de todos. Gostaria também de cumprimentar aos funcionários, as pessoas que estão fazendo mídia, e todos que estão em algum lugar dessa cidade, seja na zona urbana ou rural, e que nos assiste através das redes sociais, Facebook, Instagram da Câmara Municipal. Ouvindo aqui as palavras dos colegas que me antecederam, eu queria dizer da tristeza, do sentimento que o mundo hoje carrega no seu peito, no seu coração, a perca do nosso maior pastor aqui da terra, Papa Francisco, um homem santo que revolucionou a igreja, reformando, incluindo, cuidando dos mais pobres, dos vulneráveis, cuidando da questão do preconceito, trazendo para a igreja situações até então que não eram possíveis. Alguém que descasava, divorciava, não podia casar no padre. O Papa Francisco quebrou essa regra, assim como gays, quando perguntaram para ele se eles eram pessoas dignas de estarem na igreja, e ele respondeu: quem sou eu para julgá-los? Então, era uma pessoa de coração grande e que realmente soube muito bem representar os ensinamentos de Jesus Cristo aqui na terra. Vendo também um comentário dele muito interessante, um casal recém-casados perguntou para ele o que eles poderiam dizer, qual o conselho o Papa Francisco daria para eles que tinham acabado de casar. E ele só falou: vocês já brigaram? Pois podem brigar muito, faz parte, mas nunca vão deitar, vão dormir brigados, porque a Guerra Fria acorda mais forte. Ou seja, era um Papa que falava a nossa língua, que estava próximo da gente, que tinha a santidade no coração dele. Então, acho que o mundo inteiro, pela televisão, a gente via as homenagens, as concentrações, as missas, as celebrações para o Papa Francisco. Que Deus o tenha na glória eterna. Eu acredito que ele apenas fez a passagem para a morada eterna. E aqui o vereador Richardson leu um texto aqui muito interessante que falava, né, minuciosamente do que dizia, do que fazia o Papa Francisco, do que era, quem era a pessoa de Francisco, o nosso pastor maior aqui na terra. Com relação às palavras do nosso amigo Charles, eu queria
também me locupletar em dizer que lá na comunidade Chapada Grande, Lama Preta, o rosto também já foi concluído. E com relação às cestas, eu entendo que ainda tem muita gente passando necessidade e que o interesse e a vontade da gente seria que todos tivessem acesso, mas, dadas as circunstâncias, o nosso prefeito não deixou de dar cestas. Ele, inclusive, quase 1.000 cestas, o Charles falou aqui de 700 cestas, foi um pouco mais. E, assim, só que lá a gente se juntou e conversando como que poderia fazer uma distribuição equânime que não deixasse nenhum dano para ninguém. Que as pessoas que têm um pouco mais entendessem, aqueles que tivessem um emprego, por menor que fosse, ou um benefício, que entendesse que outras pessoas nada disso tinham e que apenas tinham a renda do governo federal, que é o Bolsa Família. Então, somente a estas pessoas que são considerados mais necessitados, né, que estão em estado de vulnerabilidade, receberiam estas cestas. E nós, enquanto representantes do povo, pedimos às pessoas que nos assistem agora, que entendam, que dividam, que nesse caso estamos no momento de ajudar quem tem menos. Se eu tenho dois pães, eu posso partir a metade de um e dar para alguém, eu tenho certeza que já vou matar a fome de alguém. Então, é dividindo, é entendendo. Quando você deixa de receber uma cesta, mas eu só tenho um emprego na prefeitura. Mas eu só tenho um benefício. Mas aí pensa no irmão que não tem nada disso, ele só tem o benefício do governo federal, que é o Bolsa Família. Então, só em você entender isso, você já está doando para esse irmão a compreensão. E isso é muito importante. Então, era essa a minha fala de hoje, desejar a todos uma boa semana, tá? E meu muito obrigada. Não havendo nada mais a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrado.